Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Confronto na Rodovia do Sol. Manifestantes protestaram contra a morte de motoboy. Polícia chegou a usar gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar a multidão. Gabriel foi atropelado por um motorista em alta velocidade que não prestou socorro. Feirante reage a assalto e dá garrafada na cabeça de ladrão em Vila Velha. A vítima acabou agredida pelo bandido ao tentar evitar que outra pessoa tivesse o carro roubado. Câmeras flagram um caminhão desgovernado descendo a serra em Mantenópolis, no noroeste do estado. Ele estava carregado de blocos e em alta velocidade. Idoso toma a segunda dose da vacina contra a Covid, diferente da primeira. E agora, está ou não protegido? Afinal, a recomendação é tomar o mesmo imunizante. Homem é imprensado por ônibus do Transcol em Cariacica. A vítima é catadora de recicláveis e teve que ser socorrida. E uma cena inusitada, um peladão na BR-101 em Guarapari. Ele foi flagrado por motoristas desfilando na rodovia. E a força do empreender. Sócias e amigas Thaís e Kiane sonham grande, abrir a própria confeitaria. No caminho para isso, porções de disposição e vontade. Vendem brownies de porta em porta. Essa é a receita do sucesso. Não perde não essa história, hein? Fique com a gente. O TN1 volta rapidinho. O TN1 desta terça começa falando do protesto por causa da morte de um motoboy na Rodovia do Sol. Esse protesto terminou em confronto, foi ontem à noite. A PM chegou a usar gás lacrimogênio e também balas de borracha para dispersar a multidão. Os manifestantes responderam jogando pedras, momentos de tensão. O jovem morto trabalhava com entrega de lanches quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista não prestou socorro nem comunicou o acidente. O final do protesto terminou em tiros de bala de borracha e bomba de gás lacrimogênio. Era por volta das 7 da noite quando a confusão se formou. A mãe do Gabriel acabou passando mal e teve que ser acolhida pelos amigos e familiares. Foi aí que os ânimos ficaram exaltados. Os policiais reagiram. Durante a confusão, a irmã do Gabriel acabou caindo e se machucando. Depois de dispersos, a mãe conversou com a nossa equipe e mostrou que acabou sendo ferida na perna. Bomba que os policiais jogaram. Eu tava indo embora, tinha acabado de desmaiar, levantei aqui, minha filha me ajudou. Eu tava indo embora pra casa, só senti o estrondo aqui na minha perna. Antes da confusão, falou da tristeza de perder o filho do meio. Isso que você tem na mão é o que sobrou da mochila dele de entrega. Da mochila dele, o isopor rasgou todo, o isopor quebrou todo, ficou só os pedaços. A moto dele ficou toda destruída. O que passava pela sua cabeça? Porque ele trabalhava de madrugada entregando lanche e depois ele chegava em casa. Quando eu liguei, que ele não atendeu de novo, aí eu fiquei louca, porque ele nunca ficou sem me atender. Ele mesmo que estivesse trabalhando, ele fazia de tudo para me responder. Ela quer justiça e diz que a polícia já sabe quem matou o Gabriel. Eu quero que esse cara pague pelo que ele fez. Ele tava... Cara, esse cara tava 200 por hora. Toda essa confusão que você viu aí foi o quarto incidente durante uma tarde e noite de protestos aqui na Rodovia do Sol por conta da morte do Gabriel. Antes de toda essa confusão aqui de tiro, bomba de gás lacrimogênio, houve uma interdição das duas vias aqui da Rodovia do Sol. Pneus foram colocados numa barricada, impedindo o trânsito nas duas pistas. Os motoristas tiveram que passar por dentro da Barra do Jucu. Durante a manifestação, colocaram fogo no pneu de um ônibus. Antes disso, protesto a caminho do velório. Amigos seguiam em carros e motos pela Rodovia do Sol. Na entrada do cemitério municipal de Ponta da Fruta, em Vila Velha, fecharam totalmente a rodovia. Logo após o trânsito ficar parado devido ao protesto, houve um momento de tensão com a chegada da polícia militar. Na chegada do cemitério, mais viaturas, mais tensão entre militares e amigos do motoboy morto no acidente. Eles conversaram e o velório foi realizado às 4 da tarde de segunda-feira. A polícia informou que o motorista que atropelou e matou o Gabriel já foi localizado e intimado para prestar depoimento.
A polícia não deu detalhes de quando esse depoimento vai acontecer. O que a gente sabe é que ele pediu ajuda para ser socorrido após o acidente, foi levado para um hospital em Vila Velha, de onde saiu sem falar com a polícia. A família do motoboy que foi atropelado só quer entender por que ele não prestou socorro e por que não comunicou que tinha atingido uma pessoa que ficou ferida à beira da estrada. A polícia foi ao local para atender uma ocorrência de capotamento. Não sabia que havia um jovem morto ali. A gente espera que tudo isso seja esclarecido quanto antes. Sim. Olha, gente, o seu Benjamin foi todo feliz tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Apresentou o cartão, foi vacinado, mas quando a família olhou... Pois é, foi dada a vacina diferente da aplicada na primeira dose. Era para o seu Benjamin ter tomado a vacina da AstraZeneca, mas aplicaram a Coronavac. Seu Benjamin tem 85 anos muito bem vividos, cheio de vida e de bom humor. Tomar a vacina para ele é um alívio. 85 anos tem que procurar imunizar, né? Para ver como é que vai acontecer. Mas o que era para ser uma dose de tranquilidade acabou virando motivo de preocupação. Seu Benjamin tomou a primeira dose da vacina da Fiocruz, a AstraZeneca, no dia 8 de março, no posto de saúde de São Francisco, bairro onde mora em Cariacica. Lá, a família foi informada que ele deveria tomar a segunda dose até o dia 31 de maio. Respeitando o prazo que deram, a família agendou a segunda dose para esse sábado e seu Benjamin foi tomar a vacina, desta vez no posto de saúde de Santa Fé. Eu cheguei no posto de saúde, a minha filha entrou logo para conversar com as moças, né? Que já estava marcada, já estava vencendo a hora. Agendou, vencendo a hora de agendar. Aí então, entrando logo. Então, ela chegou lá, deu o cartão a ela, ela pegou o cartão, mas não olhou direito, né? E pegou qualquer um. É isso mesmo que você ouviu. No posto de saúde aplicaram no seu Benjamin a vacina Coronavac, diferente da primeira dose que ele havia tomado. A comprovação das doses diferentes está no cartão de vacinação. A filha Leia ficou desesperada quando soube do que tinha acontecido. Quando eu cheguei lá, né, a moça não queria deixar. Eu falei, não, eu quero entrar que vocês aplicaram a vacina errada no meu pai. Entrei, conversei com a menina, que aplicou, né, muito boazinha até então. Ela já estava fazendo os papéis lá para mandar para a secretaria. Ela falou que realmente tinha aplicado? Ela falou, aí ela admitiu que ela aplicou errado, pedindo desculpa, perdão. A pessoa até boa índole, né, que pediu desculpa, pediu perdão, que errou, beleza. Só que eu falei assim, e por que vocês não olharam o cartão dele? Porque o cartão estava na mão de vocês. É um erro nosso. Vem uma enfermeira-chefe fazendo a maior ignorância comigo. Eu falei, ei, calma aí. É meu pai, ele é idoso, ele tem 85 anos. E se ele morrer, vocês vão fazer o quê com ele? Seu Benjamin voltou para casa e no mesmo dia sentiu uma sonolência diferente. Fiquei um pouquinho meio sonado, um sonozinho meio pesado na cabeça. Aí deitei um pouquinho, dormi um pouquinho, eu levantei. Seu Benjamin tomou a segunda dose da vacina há 3 dias. E graças a Deus ele está se sentindo bem. Mas a dúvida que ficou agora na família é a seguinte: será que seu Benjamin está de fato imunizado? De repente vai ter que procurar um infectologista para estar sabendo se ele vai ter que tomar outra ou não, porque ele não sabe agora se ele ficou imunizado. Agora até seu Benjamin está na dúvida. Pois é, agora o que você me diga? O que você me diga? Outro posso tomar ou não? A família espera que isso não aconteça com mais ninguém. Na hora que nós saímos, eu até falei, gente, cuidado, falei mesmo, cuidado que o pessoal está aplicando a vacina errada. Cuidado com vocês também, olha o papelzinho, porque olha o cartão. E a minha preocupação é essa, que não venha acontecer com mais pessoas, mas principalmente idoso. Ô, seu Benjamin, vamos tentar te ajudar, vamos às respostas agora, desorganização, né? Bora lá fora falar com a Vanessa Calmon, que está ao vivo com o doutor Henrique Bonaldi, que vai tentar explicar para a gente o que fazer. Sejam bem-vindos, Vanessa.
Muito obrigada, Bruna. Muito bom dia para você, bom dia, George, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, situação complicada essa do seu Benjamin, viu? Estava conversando agora há pouco com o doutor Henrique Bonaldi sobre isso e assim, doutor, não existe um estudo, né, que diga, se você tomar uma dose de uma dose de outra, você tem que fazer isso. Porque essa situação não deveria acontecer, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Vanessa, bom dia, Jorge, bom dia a todo mundo. Infelizmente, isso é quase que inédito, né? Isso é bem excepcional. Vale lembrar que todas as outras campanhas de vacinação que a gente teve até hoje, as vacinas eram compradas em lotes e às vezes em marcas iguais. Então não corria esse risco. Agora, infelizmente, nós temos 3, 4, 5 e Deus queira que a gente tenha 30 marcas. Mas essa desorganização ela pode acontecer, infelizmente pode acontecer. E não existe protocolo no mundo hoje estabelecido para esse tipo de coisa. A gente não sabe responder se esse cara está ou não imunizado. Então a gente vai pecar em qualquer uma das duas respostas. O certo a fazer nesse caso é procurar a Secretaria de Saúde para fazer essa pergunta a eles, até para que a Secretaria escolha, se for tomar a segunda dose, qual das duas vacinas ele vai escolher para ser imunizado com a segunda dose. Agora, doutor, a gente sabe que existe, quando a gente toma, por exemplo, a gente muito se ouviu, né, sobre a AstraZeneca, que tem alguns sintomas, a pessoa tem febre, às vezes tem dor no corpo. Então, assim, em qual momento a pessoa deve procurar uma unidade de saúde, deve se preocupar um pouco mais? Existe um sintoma específico? Não existe, mas sempre que você estiver vendo que você não está evoluindo bem. De uma forma geral e bem resumida, você vai ter dor de cabeça, um pouco de dor no corpo, vai ter uma sensação de prostração, a febre, mas tudo isso em baixo escalão, vamos dizer assim. Vai ser mais simples e não costuma durar mais que 36 horas. Todas as pessoas que eu conheço que estão vacinando e estão tendo as reações, têm a reação no finalzinho da tarde, começo da noite e no outro dia já acordam bem. Então, se está ficando prolongado, durando mais do que 2 dias, se a febre foi a 39 graus, se você está com muita dor ou se você tem algum outro sintoma que está te incomodando de verdade, posto de saúde, emergência. Fora isso, fica calmo que isso está passageiro e melhor sentir isso do que sentir o Covid. Pois é, doutor. Então a gente continua falando sobre Covid, porque existe, infelizmente, uma expectativa de uma terceira onda. O senhor mesmo já falou sobre isso nas suas redes sociais. Então, doutor, qual é, de fato, essa expectativa? É uma realidade que essa terceira onda pode chegar? Deus queira que eu esteja errado, mas na minha cabeça e na cabeça de muita gente que tem acompanhando os casos, inclusive dos gestores que estão acompanhando a evolução dos casos em pronto-socorro, que tende a começar a aumentar de novo, é uma possível realidade, infelizmente. O que a gente tem que fazer são os hábitos que a gente sempre fez. Hoje a gente tem 2 armas. Há um ano atrás a gente tinha uma só, que era distanciar, usar máscara e blá blá blá. Agora a gente tem isso e vacina. Por isso a preocupação da gente vir aqui falar o tempo inteiro, não fica com medo da AstraZeneca porque você está sentindo uns trem diferentes. Vai vacinar porque essas são as 2 armas que protegem a gente de uma possível nova curva, que infelizmente parece vir. A gente tem alguns fatores que contribuem para isso, né? A gente tem a redução dos casos, não foi como a gente achou que ia ser. Então lá no começo a redução do caso saiu de 40 vagas de UTI para 3. Agora não, saiu de 40 para 16, para 20. Então eu ainda tenho população sendo contaminada, tanto que eu não abaixei para 3, 2 pessoas na UTI. A segunda preocupação é a tal da cepa da Índia, que é uma preocupação hoje grande no mundo inteiro, inclusive a proteção deles contra essa... Mais do que isso, a atitude das pessoas. A gente continua vendo as pessoas na rua de uma forma desorganizada e incorreta. Não está errado ir para a rua, está errado ir para a rua de uma forma incorreta. Se você juntar esses fatores, infelizmente a chance de uma terceira onda existe sim. Doutor, e falando nessa chance de terceira onda, a gente tem vários fatores, um deles são as variantes também que estão circulando entre nós. Muito se falou nesses últimos dias sobre a variante da Índia, essa nova cepa. De fato é uma cepa perigosa? Por quê? O que ela faz no nosso organismo? Em relação às variantes, a gente precisa pensar 2 coisas. Primeiro, vamos falar sobre essa especificamente da Índia. Lembra um tempo atrás que a gente falou sobre a cepa da Amazônia, que ela era 60% mais rápida, ela acometia mais gente, então por mais que ela não desse maior mortalidade, como tinha muita gente que ia pegar a doença ao mesmo tempo, isso ia querer dizer falta de assistência? Agora é mais ou menos a mesma coisa. A gente está diante de uma variante que não só se espalha mais rápido, como a força dela de causar doença parece ser maior. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa explicar e essa variante já está em território brasileiro, ou seja, preocupe-se porque ela está do lado da gente. A segunda coisa é, quanto mais o vírus circula, maior a chance de eu criar essas variantes. E quanto mais eu criar a variante, maior a chance de uma santa variante não ser imunizada pela vacina. Aí eu estou perdido. Graças a Deus, para essa indiana específica, as vacinas pegam e matam, graças a Deus. Mas a gente tem que continuar com os cuidados então, porque se ela é de fato uma variante mais contagiosa e também mais perigosa,
é aquilo que a gente já vem falando, né, doutor? É uma roleta russa, a gente não sabe qual variante a gente vai pegar, né? Exatamente, e é por isso que a gente pede, quem já pegou a doença, quem já foi vacinado ou quem não pegou e não foi, usa a santa da máscara e separa um do outro, porque não tem uma relação direta com você. A máscara que eu estou usando não é para mim, é para você, é para que eu não passe a doença para frente. Para quê? Porque quanto menos doença eu tiver, menos variante eu tenho, quanto menos variante eu tenho, menor o risco que eu corro de ter uma variante que uma hora dessa a vacina não vai pegar. Porque se isso acontecer, é igual videogame. Nós vamos resetar o videogame e vamos começar na fase 1 de novo, aí nós estamos perdidos. Doutor, a gente tem, às vezes, talvez uma falsa impressão, né? A gente teve um boom, a gente teve uma ocupação de UTI acima de 90%, se manteve nesse patamar durante muito tempo e agora a gente tem, às vezes, uma falsa impressão de que as coisas estão melhorando. Então, assim, de fato estão melhorando ou ainda são muito preocupantes? Eu acho que o erro da gente não é enxergar que está melhorando. Enxergar que está melhorando, Vanessa, é uma ótima notícia. Ótimo, está melhorando. O que a gente não pode fazer é acreditar que está melhorando porque Deus quis. Está melhorando porque nós fizemos a população que vive do comércio se lascar por conta do lockdown, a gente se separou da rua, a gente parou de ir trabalhar, a economia foi embora e é por isso que está melhorando. Então, não utilizar dos novos hábitos aí para permanecer melhorando é uma burrice até econômica. Então, não tem outro jeito. Vai continuar melhorando quanto mais eu me distanciar de você, quanto mais máscara eu usar, quanto mais prudente eu for. Quanto menos eu fizer isso, infelizmente, a tendência é o vírus subir de novo. E vamos lembrar que o termômetro que a gente usa para dizer está subindo ou não está subindo é a vaga de UTI. E isso é um termômetro tardio. Esse cara demora para chegar na UTI depois de 20, 25 dias que ele encostou na doença, Vanessa. Então toda hora que eu falo para você assim, lascou, a UTI está lotada, quer dizer que há 20 dias atrás eu devia ter me prevenido. Então é sempre atrasado, a doença sempre está na frente da gente. Por isso que prevenir mais do que nunca, neste caso, é melhor do que remediar. Doutor, muito obrigada por todas as suas explicações aqui no TN1. Bom, gente, mais uma vez, então, doutor Henrique Bonaldi, médico intensivista, cardiologista, está na linha de frente aí da Covid-19 já há mais de um ano lutando contra essa doença, deixa mais uma vez um alerta. Use máscara. A gente não pode deixar para depois. Depois que eu pego, aí eu me arrependo do que eu poderia ter feito. Não pode ser assim, a gente tem que fazer agora para se prevenir e para prevenir também que as pessoas que a gente ama se contaminem com essa doença e acabem muitas vezes não resistindo. Vou só dar agora uma atualização. A Prefeitura de Cariacica respondeu à nossa demanda sobre a questão do seu Benjamin, que infelizmente tomou 2 doses diferentes da vacina, a primeira AstraZeneca e a segunda Coronavac. A Prefeitura de Cariacica disse que vai averiguar a situação e que vai tomar as providências cabíveis. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Vanessa, só para aproveitar então a presença aí do doutor Henrique, vamos esclarecer, seu Benjamin está imunizado ou não está? Bruna está perguntando ali no estúdio, doutor, a gente falou lá no início sobre a questão do seu Benjamin, se ele estaria ou não imunizado. A gente não pode afirmar, né, doutor? Ei, Bruno, bom dia, viu bem? Não, infelizmente não existe essa resposta no mundo hoje de forma categórica. E se existe, eu, Henrique, não estou sabendo. Como nós estamos falando de 2 vacinas diferentes, inclusive com 2 jeitos de imunizar diferentes, o mecanismo de imunização é diferente, eu não sei te afirmar se ele está e nem se ele não está. Por isso a necessidade da gente procurar o órgão competente. Esses caras que lidam com isso diariamente, eles têm uma via para achar essa resposta. E se a resposta não vier, ele vai ser vacinado de novo, não tenha dúvida. É porque assim que chega a campanha de vacinação, assim que começa a campanha, existem vários protocolos e se tiver um protocolo previsto para o que deve ser feito nesse caso, esse protocolo é o que deve ser adotado, né, doutor? Muito provavelmente. E se esse protocolo não existe, entre aspas, basta que se repita a dose de uma das vacinas. Então também não é para a gente ficar descontente a ponto de ficar bravo, não. Acho que é só vacinar de novo que isso se completa, certo? Resolver a situação, né? Bom, deu para entender então, Bruna, George, família do seu Benjamin que está super preocupada. Eu estive lá hoje com a Leia, a filha dele, eles estão super preocupados com essa situação. Então é isso, a gente é procurar a Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Cariacica também já está averiguando a situação, vai tomar as providências cabíveis e se for o caso, então, seu Benjamin, infelizmente vai ter que tomar mais uma agulhadinha aí, mas vai ser uma dose de amor, né, e de tranquilidade para ele continuar vivendo por mais muitos anos, se Deus quiser, viu? Saúde, inclusive, para o seu Benjamin.
Com certeza. Terceira vez, né? Vai ser vacinado pela terceira vez, mas agora sim deve ficar imunizado com certeza, né? Tá certo. Obrigado. E amanhã, obrigada, Ivanilson, doutor Henrique também, para o seu Benjamin ficar atento aí. Amanhã, Cariacica abre vaga para tomar a AstraZeneca. De repente, o senhor já entra aí para tomar a segunda dose, viu, seu Benjamin? Com prioridade. Com prioridade total. Vamos aproveitar então, gente, e atualizar os dados da vacinação aqui no Espírito Santo. Na última atualização, 892.672 pessoas conseguiram receber a primeira dose da vacina. 372.327 conseguiram receber a segunda dose. Gente, agora imagens impressionantes de um caminhão desgovernado em Mantenópolis, no noroeste do estado. Câmeras de segurança do comércio no centro da cidade mostram o veículo. Ele está carregado de blocos e desce uma pequena ladeira em altíssima velocidade. O caminhão está sem freio e chega a passar ao lado de uma moto e de um carro de autoescola. Outra câmera instalada em posto de combustível também registrou o veículo em alta velocidade. Funcionários se desesperaram. Apesar do susto, ninguém se feriu, nem mesmo o motorista. Ele conseguiu parar o caminhão em uma estrada de chão na saída da cidade. E tem mais flagrante de acidente, viu? Dessa vez no sul, na região do Caparaó. A moto desce a ladeira em alta velocidade e atinge em cheio o carro. O motociclista é lançado e parte da moto fica destruída. Esse acidente aconteceu no fim de semana em Guaçuí. O condutor da moto teve uma fratura exposta e foi socorrido para Cachoeiro de Itapemirim. Agora o resultado da operação que ocupou o Morro do Macaco em Vitória. 2 chefes do tráfico na região foram presos. Armas foram apreendidas e um laboratório de produção de drogas foi fechado. O material apreendido tomou a mesa do auditório da chefatura da Polícia Civil. Armamento e munição para abastecer o tráfico de drogas na região do Morro do Macaco. Além de drogas diversas, como maconha, haxixe, cocaína. Ao todo, 7 pessoas foram presas. 2 delas, de acordo com o chefe do DHPP, com envolvimento direto nos ataques ocorridos no bairro Andorinhas. São 2 indivíduos que participavam diretamente, são conhecidos, eles chamam de faixa preta. São os indivíduos que realmente participam do ataque, ficam responsáveis pelas armas longas no morro. E estão no ataque, eles não só coordenam os ataques, eles vão mesmo. Outro detido é acusado de um homicídio que ocorreu em Cariacica. Que estava escondido no Morro do Macaco. Para vocês verem como essas facções estão se interligando e tem esse total contato. Tanto indivíduos de Cariacica estão escondidos no Morro do Macaco, como, com certeza, indivíduos do Morro do Macaco também podem estar escondidos em bairros, em tráficos aliados, digamos assim. A polícia levou 7 mandados de prisão e conseguiu cumprir 2. Outras 5 pessoas foram presas em flagrante. Agora a polícia continua as buscas para encontrar 2 homens que são considerados os chefes do tráfico ali na região do Morro do Macaco. A operação aconteceu na região de Taboazeiro e do Morro do Macaco, aqui na capital. Ao todo, 90 policiais cercaram a localidade. Atividade em terra e também no ar. O helicóptero do Nota Air foi utilizado, passando por locais onde olheiros do tráfico costumam ficar, além de ajudar em áreas de difícil acesso e cobertura à equipe policial em solo. Nosso principal propósito era evitar que criminosos fugissem pela área de vegetação. E pela observação da aeronave, pela área de vegetação, ninguém fugiu não. A operação ainda desmanchou um laboratório de cocaína na região. Não tinha nenhum indivíduo lá, mas estava lá panelas, liquidificadores, materiais para embalo de entorpecentes. Ali eles utilizam as pedras de crack, diluem com ácido bórico para que vire uma cocaína com baixo teor de pureza. Essa cocaína acaba sendo bastante destrutiva, porque o usuário tem que utilizar mais vezes, em um maior volume, para que consiga o resultado desejado. Uma investigação que aconteceu ao longo de 6 meses e tem o objetivo, segundo a Polícia Civil, de enfraquecer o tráfico de drogas na região. Agora a gente fala de uma novidade que chega ao estado para ajudar a polícia na investigação de pessoas desaparecidas ou no encontro de cadáveres. É isso mesmo, Bruna. É o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Informações coletadas em vários estados agora poderão ser compartilhadas. O repórter Luciano Rosetti traz os detalhes ao vivo. Olá, Luciano. Boa tarde para você.
Boa tarde, Jorge, Bruno, amigo do TN, exatamente isso que vocês acabaram de falar. A Polícia Civil do Espírito Santo vai aderir à campanha nacional para encontrar, localizar pessoas desaparecidas por meio do perfil genético, ou seja, por meio do DNA. Para esclarecer esse assunto e outros também, estou aqui com Fabrício Pelição, que é chefe do Departamento do Laboratório Forense do Espírito Santo. Então, Fabrício, primeira perguntinha, como é que esse trabalho vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde. Bom, esse trabalho é coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele vai estar ocorrendo em todos os estados do Brasil, através da coleta do material genético, DNA, de famílias que tenham um ente desaparecido. Essas famílias precisam ter um ente desaparecido há pelo menos 30 dias e ter um boletim de ocorrência realizado em uma delegacia. Então elas poderão ter seu material coletado para o confronto entre materiais obtidos de cadáveres não identificados, que não foram possíveis de ser identificados por outros meios, como impressão digital, reconhecimento por familiares, e precisam dessa análise por DNA. Agora, esse material vai ser coletado onde? Em que laboratório? Esse material é coletado, inicialmente está centralizado no laboratório de DNA, fica aqui na Chefatura de Polícia, né? Outros fluxos ainda estão sendo estabelecidos para dar maior capilaridade ao projeto, mas é uma coleta muito simples, não invasiva, indolor, uma coleta feita por raspado de um algodão na parte interna da bochecha, e essas informações, é importante frisar, elas vão ser utilizadas apenas para este fim, qual seja o confronto com cadáveres encontrados, vestígios encontrados, com famílias que tenham um ente desaparecido. Não vai servir para outra finalidade. Agora, esse banco de dados, né, de DNA, de material genético, já existe. O que está sendo feito também agora é uma divulgação maior, uma ampliação desse programa, né, doutor? Esse banco já existe, inclusive é uma iniciativa com cooperação com o FBI americano. Aqui no estado do Espírito Santo, ele se iniciou em 2014, mas com outras finalidades principais, dentre as quais a inserção de condenados, presos, né, por determinados delitos, vão ter seu perfil inserido gradativamente nos bancos. Crimes sexuais é uma linha de atuação bastante forte desse banco, e mais recentemente essa questão de pessoas desaparecidas. E quais são os requisitos, doutor, para alguém ou alguma família ser beneficiado por esse serviço ampliado, na verdade? Bom, especificamente em relação ao desaparecimento de pessoas, como eu disse antes, 30 dias de desaparecimento dessa pessoa e um boletim de ocorrência aberto em delegacia. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui ao vivo no Tribuna Notícias. A gente falou, Jorge, Bruna e amigo do TN, com Fabrício Pelição. Ele é chefe do Departamento do Laboratório Forense do Espírito Santo. Volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado aí pelas informações. Agilidade ajuda também muitas pessoas nessa situação aqui com entes desaparecidos. Ô, gente, vamos seguir aqui com o TN1? Dá só uma olhada, vai aparecer aqui na tela pra gente agora. Como é que ficou esse feirante que está aparecendo aqui pra gente? Olha, completamente machucado. Ele foi agredido por um bandido após reagir a um assalto em Vila Velha. Josué não pensou duas vezes e deu uma garrafada na cabeça do assaltante. Momentos antes, ele teve o carro roubado pelo criminoso quando chegava para trabalhar em uma feira do bairro Araçás. A reação foi para tentar evitar que outra pessoa fosse vítima do mesmo bandido. Vamos ver. Seu Josué, de 38 anos, passou maus bocados quando chegou para trabalhar na feira de Araçás, em Vila Velha, hoje de manhã. O corte na cabeça foi resultado de uma coronhada que ele levou de um ladrão de carro. Não tinha 2 minutos que eu tinha estacionado. O cara chegou por trás, me agarrou pela camisa aqui, me botou a arma na minha cabeça e deu a volta, falou que perdeu. Chave do carro, carteira, relógio, rendeu meu menino, tomou o celular dele. Ele estava montando os produtos para vender quando foi surpreendido aqui, na Avenida Sérgio Cardoso, a principal do bairro,
e que já estava bem movimentada na hora. O machucado foi a reação de um dos bandidos a uma tentativa de seu Josué impedir que eles fizessem uma nova vítima no local. Enquanto o ladrão estava rendendo essa vítima, seu Josué pegou uma garrafa e deu uma garrafada na cabeça dele. A reação do ladrão foi dar uma coronhada na cabeça da vítima e acabaram fugindo por aqui, ó, deixando até a arma de lado. Agora, seu Josué desconfia que a pessoa que roubou ele aqui seria de uma dupla que já tem feito outras vítimas no local, como os moradores estão dizendo, e é sempre às terças-feiras. Aqui é direto. Toda terça-feira, todo dia de feira aqui, estão roubando carros. E nós precisamos de policiamento. Vem esse monte de carro aqui, todo mundo está envolvido com a feira, né? Fica abandonado aqui, eles roubam. Para bater no ladrão, ele usou uma garrafa de cachaça, um dos produtos artesanais que vende. Estava com as garrafas de bebida na mão, que eu estava colocando para expor, né? Garrafa de cachaça. E ele virou e veio render um senhor que tinha estacionado o carro aqui. E eu peguei a garrafa que estava na minha mão e na hora que ele virou as costas para mim, eu bati a garrafa na cabeça dele, eu reagi. E no que ele virou, a coronha do revólver bateu aqui, ele perdeu a arma, não sei o que aconteceu. E na hora que eu virei, ele saiu correndo e entrou dentro do carro e foi embora. Na hora você não pensa nada, não. É instintivo, entendeu? Os ladrões levaram o veículo dele, que não tem seguro, e onde também estavam os outros produtos artesanais que vende, que valiam aproximadamente R$ 800. Cacos da garrafa no chão, cortes na cabeça. Sobra agora a indignação com a violência que ele e o filho de 16 anos sofreram. Tá complicado demais, ninguém tem segurança de nada, mas estamos à mercê, entendeu? E eu chamei a polícia apareceu aqui 40 minutos depois do acontecido. Não me deram muito parecer de nada, disse que vai ficar lá 3 dias no sistema e depois vai aspirar e eu tenho que ir na delegacia fazer um boletim e confiar em Deus, né, que meu carro vai aparecer. Botar 2 polícias rodando aqui na feira, uma viatura nas redondezas, já melhorava bastante. Josué foi orientado por um policial civil que passou no local a prestar queixa na delegacia patrimonial. Ele chegou a reconhecer um dos envolvidos no assalto numa foto mostrada pelo policial. A dupla já é alvo de investigação. Não sei nem o que pensar, tô complicado. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa, primeira vez. Pois é, caso gravíssimo, né? Quem traz mais detalhes é a repórter Vanessa Calmon, que está ao vivo. Olá, Vanessa, voltamos com você. Boa tarde. Oi, George, muito boa tarde novamente. Pois é, né, gente, que sentimento aí do seu Josué, que vocês viram que não é um sentimento só dele, mas sim de muita gente, muitos moradores ali da região e de outros feirantes, né, que chegam ali para trabalhar, ficam na hora ali, eles estão concentrados com o que eles estão fazendo, montando, né, as barraquinhas e tudo mais, e de repente, então, eles são surpreendidos pela ação de criminosos, que pelo que disseram os moradores, já é uma ação que vem acontecendo aí com uma certa frequência, principalmente às terças-feiras no dia da feira. Então, a gente foi atrás da Polícia Militar para saber, você viu aí o pedido dos moradores de mais patrulhamento na região, a gente foi atrás da PM para saber então se eles fazem, né, algum tipo de patrulhamento preventivo ali. E a PM disse o seguinte, que na região ali de Araçás são realizados cercos táticos, além do policiamento ostensivo. O comando da 2ª Companhia do 4º Batalhão, que é a que atende ali aquela região, está à disposição da comunidade para ouvir as demandas dos moradores e para juntos traçarem então as medidas de segurança de acordo com as necessidades ali da região. Bom, a gente viu que uma das necessidades então é principalmente de patrulhamento nesse momento aí que os feirantes estão chegando às terças-feiras para montarem as barraquinhas. Pelo visto eles estão muito inseguros aí nesse horário da manhã, às terças-feiras, né? Bom, gente, a gente também procurou a Polícia Militar porque o seu Josué falou que a PM demorou cerca de 40 minutos para chegar na ocorrência, né, desde que ele acionou a PM. Então a PM disse o seguinte, que foi acionada por volta das 9 da manhã pelo seu Josué, que relatou que tinha sido abordado por 2 indivíduos, que o carro tinha sido levado e que ele também tinha entrado em luta corporal com os suspeitos. Imediatamente, de acordo com a PM, depois, né, do chamado, a PM então enviou via rádio o acionamento para outras viaturas que estavam ali nas imediações e iniciaram um patrulhamento no entorno para tentar localizar esse veículo, para ver se já achava o veículo com os suspeitos. E depois, então, uma equipe se deslocou ao encontro do seu Josué, que foi orientado, como ele mesmo disse na matéria,
a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia. Mas, infelizmente, o carro e nem os suspeitos foram encontrados. Gente, a gente só orienta também porque a Polícia Civil respondeu à nossa demanda, que a gente questionou sobre isso, né? A pessoa chama PM, mas eu ainda tenho que registrar o boletim de ocorrência? Sim, é importante que você faça o registro. O primeiro de tudo é chamar a PM. E depois, se o carro não for localizado, nem os suspeitos, é importante que você faça o registro em qualquer delegacia, né, da Polícia Civil, para que o seu carro, então, fique lá registrado que ele está com restrição de furto e roubo. E aí, de repente, se em algum momento esse carro for abordado, a polícia consegue puxar lá na ficha, consegue ver que o carro tem restrição de furto e roubo e você consegue, então, recuperar o seu veículo. Então, por isso que é muito importante. Mais um caso muito, assim, a gente fica consternado, né, com essa situação, um feirante chegando para trabalhar, de repente acontece toda essa situação, inclusive ele foi um herói ali na hora, né, evitando que o mesmo crime acontecesse com outra pessoa, chegou a entrar em luta corporal com os suspeitos, uma situação de fato muito complicada. A Polícia Militar precisa estar atenta, assim, lá naquela região, nesse bairro. A gente já deixou o alerta, mas fica mais uma vez, principalmente no horário de início da feira e às terças-feiras. Bom, a gente continua com o noticiário policial aqui, gente, para atualizar vocês sobre a situação da invasão ao pátio do Detran, em que 8 motos foram levadas e também uma caminhonete. Cerca de 15 homens entraram aí no pátio do Detran e fizeram a limpa. A gente tem a atualização da Polícia Civil. A Polícia Civil disse que o caso está sob investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido, mas na tarde de ontem, um veículo foi encontrado pela PM, lá no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, e foi guinchado. A polícia também pede o apoio da população que denuncie, né, pelo 181. Só lembrando, então, a você de casa sobre esse caso, né, bandidos, cerca de 15 criminosos, invadiram o pátio do Detran, que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha, fizeram 2 funcionários reféns. Foi uma ação muito violenta ali, chegaram inclusive a apontar a arma para a cabeça de um dos funcionários e aí eles fizeram a limpa, levaram embora lá as 8 motos e também um carro, uma caminhonete que estava lá no pátio do Detran. Agora é importante a gente dizer o seguinte, gente, que a segurança do local, de acordo com o Detran, é responsabilidade das empresas contratadas, mas que quando os veículos são guardados nesses locais, é feito um seguro para que os donos não fiquem no prejuízo. Então, se um dos seus veículos, você que está aí assistindo em casa, se um dos seus veículos foi levado nessa ação dos criminosos, você pode então ficar tranquilo que todos os veículos, de acordo com o Detran, que estão lá no pátio guardados, têm seguro. Muito complicado, né, Bruna, George? Sem dúvidas, né, Vanessa? Os bandidos estão cara de pau mesmo, né? Você tem outras informações, Vanessa, sobre um caso muito triste. Uma criança foi violentamente espancada, isso no interior do estado. Que história é essa? É isso mesmo, Bruna. Foi lá em Linhares, uma criança, uma menina de 5 anos de idade. Ela deu entrada na UPA do bairro Shell, lá em Linhares. Ela tinha lesões graves, tanto lesões pelo corpo como lesões sexuais, de acordo com os médicos que atenderam essa menina. E devido à gravidade do caso dela, ela inclusive teve que ser transferida para uma UTI de um hospital em Colatina. Ela tinha lesões diversas e 2 dentes quebrados. A Polícia Militar foi acionada, chegando lá no hospital, se deparou com o pai da menina e também a madrasta e questionou sobre o que tinha acontecido. Bom, o pai disse que estava trabalhando e que não tinha conhecimento do que poderia ter acontecido, e a madrasta disse que a menina teve uma reação alérgica a um remédio e por isso estava com inchaço por todo o corpo. Nós procuramos a Polícia Civil para saber como andam as investigações sobre esse caso. A Polícia Civil disse que o pai e a madrasta foram conduzidos a uma delegacia pela Polícia Militar, né, o plantão da Delegacia Regional de Linhares, onde eles foram ouvidos. E a autoridade policial ali naquele momento não conseguiu identificar a indicação da autoria, sendo os 2 então liberados. Esse caso foi repassado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso de Linhares para que a investigação seja então aprofundada. E, ainda de acordo com a Polícia Civil, as equipes já estão em diligências na busca de elementos que possam comprovar as suspeitas de autoria. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna e George. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada aí pelas informações. Bom trabalho. Olha, gente, um funcionário de um depósito de gás em Vila Velha foi alvo de vários disparos. Ele escapou sem ferimentos. Um dos tiros atingiu o celular que estava no bolso dele.
A tentativa de homicídio aconteceu no bairro São João Batista, em Vila Velha, hoje cedo. Foi em frente ao posto de saúde, próximo a um local onde a vítima, um homem de 24 anos, quase foi morto. A vítima trabalha num depósito de gás. Eu ouvi os tiros, eu vi ele gritando, e eu saí para ver, ele não estava mais. Aí um vizinho falou que achava que tinha botado ele no carro, que foi quando eu olhei para o lado, eu vi, ainda estava tendo um disparo. Ele ficou fazendo um zigue-zague na rua, o carro foi indo e voltando e atirando. De acordo com o relato da vítima aos colegas ali da região, ele só não morreu por conta do celular que acabou barrando o disparo e também devido à interferência de um policial militar que mora na área, que acabou atirando contra o assassino, que fugiu, mas deixou o carro abandonado 2 ruas depois do fato. O carro foi identificado como sendo o que efetuou disparos ontem à noite perto de um supermercado, no bairro vizinho de Aribiri. A vítima, acompanhada dos policiais militares, veio depor na DHPP, para onde trouxe também o celular atingido. O motivo da tentativa de homicídio será agora investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. A vítima tem passagens também por homicídio. A polícia está investigando, mas por enquanto ninguém foi preso. 2 amigas unidas por um sonho, abrir uma confeitaria. Começaram com aquele serviço de formiguinha, vendiam nas universidades, nos restaurantes, mas aí veio a pandemia e não teve jeito, tudo mudou. Pois é, foi preciso rever a estratégia. Nessa hora é preciso determinação. Kiane e Thaís resolveram partir para a venda de porta em porta, mais um desafio na conquista de um sonho. Lá vai a menina da bolsa. Essa é a Kiane, 29 anos, estudante de engenharia mecânica e fera em vender brownies. Ela tem, junto com a Thaís, uma verdadeira linha de produção de doces. É a Laureamos. Lauer de Thaís Lauer e Ramos de Kiane Ramos. A dupla começou em 2016 a preparar doces para vender. Thaís estava cursando engenharia biomédica na UFES e o mercado estava complicado. Daí pintou a ideia de empreender. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem de correr atrás do nosso. E é isso que eu sempre fiz. Foi onde ela veio da Bahia, trouxe um monte de fruta congelada e eu falei, vamos fazer geleia com essas amoras lindas? E começamos a fazer geleia maravilhosas, deliciosas. Então eu falei, vamos vender isso aqui vai dar sucesso, isso aqui vai dar dinheiro. E eu já pensando no alto. Um detalhe é que tudo começou com R$150. Isso mesmo. O primeiro território de vendas foi o restaurante universitário da UFES mesmo. E rapidinho as vendas começaram a bombar. Comprou uma barra de chocolate e as forminhas e a gente comprou papel chumbo, né, para embalar a trufa. E a gente conhecia, a nossa mesinha era toda coloridinha. E todo mundo falava, caramba, que bonitinho, e perguntava o que era. E aí foi indo. O Instagram das jovens empreendedoras está repleto de delícias. Mas até chegar ao brownie, elas passaram por torrada com geleia, trufas, pão de mel, cone trufado, alfajor e por aí vai. Hoje elas fazem também pudim, bolos mega decorados e muita coisa mesmo. Olha só, como eu falei, elas fazem bolo, fazem pão de mel, fazem trufa, enfim, a variedade é grande. Mas o carro-chefe da dupla mesmo é esse aqui, ó, o brownie. Tanto é que nas redes sociais ou nas ruas, elas são conhecidas como as meninas do doce, ou então, as meninas do brownie. Daí veio a história da menina da bolsa. Isso porque elas vão abordando e divulgando o produto para tudo quanto é gente que passa na rua. O que eu vendo para as pessoas na rua é o seguinte, é que a gente além de formar, nós gostaríamos muito de abrir nossa própria confeitaria. E para esse sonho se tornar realidade, a gente tem que fazer acontecer, botar a cara no sol, porque nada é de graça, né? Essa especialista em carreiras apoia totalmente essa ideia.
Quem quer empreender tem que mergulhar de cabeça mesmo, tem que se jogar. A regra é clara, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E as redes sociais estão aí não só para mostrar o que você está comendo, para onde você está vigiando, que hoje você foi na praia. Você tem que vender. E vender seus serviços, vender seu produto, fazer um planejamento, quem é meu público, o que eles querem comprar, o que eu tenho para oferecer, e aí montar uma estratégia para que você possa realmente conquistar cada vez mais o seu público-alvo. E eu resolvi fazer economia justamente para estar ajudando a Laureamos, né? Porque eu fui vendo que havia uma necessidade de ter um conhecimento mais aprofundado. Vi na universidade uma porta para eu aprender cada vez mais e sugar o máximo que eu podia para estar trazendo para a Laureamos. Que força, né? Olha, gente, para conhecer melhor o trabalho das amigas, acesse o Instagram delas, é o @laureamos. Você tá vendo aí como é que vem, né? O brownie, todo embaladinho aqui, ó. São 2, tá vendo? Nesse formato. Você também pode ligar, ou melhor, acessar o Instagram e pedir. E você conhece alguém que está empreendendo aí na pandemia? Manda um WhatsApp pra gente. 997922530, 997922530. A gente quer mostrar a história, mas antes eu queria dizer o seguinte, esse daqui delas, tá vendo que vem 2, né? E esse daqui só tem um, sabe por quê? Porque a Bruna já comeu um dela, né, Bruna? Já comi sim, tava delicioso, viu? Você me dedurou aí para todo mundo. E você, que é MEI aí de casa, quer ser um empreendedor de sucesso? O Sebrae te ajuda. Até sexta-feira acontece o plantão de atendimento ao MEI, online e gratuito, com palestras e serviços para o MEI capixaba vencer os desafios do mercado. Olha os destaques da programação: renegociação de dívidas, orientações jurídicas, contábeis e fiscais, dicas para vender online e ter presença nas redes sociais, informações para fazer a gestão prática do MEI, orientações para protocolo de segurança na pandemia, além de mentorias e consultorias em finanças, planejamento, vendas online e muito mais. E o melhor, tudo 100% online e gratuito. Não esquece, é até sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você ficou interessado? Acesse www.es.sebrae.com.br e faça já a sua inscrição. Ótima dica, Bruno, você comeu sua sobremesa antes do almoço, hein? Já. E depois do almoço eu como a outra, porque tá uma delícia. Muito bom. Gente, vamos atualizar os dados da pandemia agora. Nas últimas 24 horas, 77 pessoas perderam a vida. Mais de 1.400 novos casos foram registrados. O Espírito Santo registrou até hoje 10.589 óbitos, 471.566 casos da doença. Vamos aproveitar então e falar do agendamento da vacina aqui na Grande Vitória. Para você que mora na capital, Vitória, abriu hoje às 11 horas da manhã vagas para pessoas que têm algum tipo de comorbidade, deficiência permanente na faixa etária de 30 a 59 anos. Na faixa etária de 18 a 59 anos, quem tem síndrome de Down ou deficiência intelectual, doença renal crônica, fibrose cística e obesidade mórbida. Hoje abriu às 11 horas. Entra lá no site agendamento.vitória.es.gov.br para ver se tem ainda alguma vaga. A gente perguntou à Prefeitura de Vitória sobre a segunda dose da Coronavac também. A Prefeitura respondeu o seguinte: na segunda-feira, segunda-feira ontem, dia 24, eles abriram 1.000 doses para a segunda dose da Coronavac, 1.000 vagas. Só que todas essas vagas já foram preenchidas. A Secretaria de Saúde de Vitória está reforçando que todos os agendamentos estão sendo divulgados nos canais oficiais da Prefeitura e você tem que ficar de olho. E como é que fica na Serra, gente? Amanhã, quarta-feira, novos agendamentos para a Covid. O número de doses e o público vai ser definido até o fim do dia de hoje. Agora, em relação à Coronavac, atualmente existem 12 mil pessoas aguardando a segunda dose da Coronavac. Os novos agendamentos na Serra, também para a Coronavac, serão abertos a partir de amanhã também. A Prefeitura lançou um formulário onde o morador pode preencher e agendar a vacinação com a plataforma. Não é mais preciso ir até a unidade de saúde para confirmar o dia e o horário da aplicação, para quem precisa da segunda dose da Coronavac. Então, atenção para o site, hein? Esse daí que você está vendo é o site geral, tá bom? gti.serra.gov.br.
www.es.gov.br/saúde é para todos os públicos. Esse que eu vou falar agora é para o público que precisa da segunda dose da Coronavac, que é o bit.ly/cadastra-para-segunda-dose, ok? Esse daí são para as pessoas que precisam especificamente da segunda dose da Coronavac. Tá confirmado então, gente. Em instantes, você confere aqui no TN1. Peladão na BR-101 em Guarapari. O homem caminhava pela rodovia, olha aí, sem roupas. E ainda, familiares da mulher encontrada morta no Xuri, em Vila Velha, buscam respostas para o crime. A gente volta rapidinho. Estamos de volta e agora há pouco nós falamos do caso do feirante ferido depois de levar uma coronhada durante um assalto. A boa notícia, depois do sufoco que ele passou, é que o carro foi encontrado agora há pouco, viu? No bairro Jockey, em Vila Velha, ali perto da Embratel. Nesse momento, o feirante ainda está na delegacia, onde presta depoimento sobre o caso. Que bom, né? Que ele pelo menos conseguiu recuperar o veículo depois do sufoco. É o mínimo, né? Agora a gente fala do caso da mulher que saiu para visitar o filho no presídio de Xuri, mas não apareceu no local. Segundo a família, o corpo encontrado nas imediações da penitenciária é o da dona de casa. Agora eles querem respostas para tantos mistérios que rodeiam a morte. Quem matou a dona de casa? Como? Por que esse crime foi cometido? Segundo Thaís, a perícia confirmou nesta segunda-feira que o corpo localizado próximo ao presídio de Xuri, em Vila Velha, é o da mãe dela, a dona de casa Júnia de Souza Damasceno Bonfim, de 52 anos. Júnia tinha saído de casa no dia 13 deste mês para visitar o filho, que está preso em Xuri há 7 anos. Ela não chegou ao presídio. Quando ela estava desaparecida, meu coração estava bastante angustiado, porque minha mãe era uma pessoa de bem, né? Sempre foi uma pessoa muito família. Então, eu ficava tentando imaginar onde ela estaria, o que teria acontecido com ela. O corpo foi encontrado 7 dias depois, já em estado de decomposição, em um matagal próximo ao presídio. Ela acredita que a mãe tenha sido estuprada e morta. O mistério para a gente é como ela teria morrido. Se foi um tiro, se ela foi estrangulada. Minha mãe foi estuprada e morta. Thaís conta que a bolsa com o celular e pertences da mãe foi localizado perto do local. Na bolsa tinha o documento do pai dela e marido da vítima, que é policial militar da reserva. Eu acredito que a pessoa que matou a minha mãe viu os documentos do meu pai na bolsa dela. A princípio, eu acredito que seria só um estupro. Sim, aí teria matado ela. Porque o celular dela tá quebrado e eu imagino assim, como se ou ela tentou se defender e bater no celular com a pessoa, ou ela tenha corrido, o celular tenha caído e ela tenha abaixado e pegado o celular de volta. O laudo com a causa da morte só deve ser concluído em 30 dias. Quem fica, espera uma resposta. Meu sentimento hoje é um pouco assim, é uma tristeza misturada com uma revolta, porque minha mãe só foi ali ver o meu irmão. Ela só queria ver o meu irmão, porque tinham 3 meses, por conta da pandemia, que ela não via o meu irmão. Ela saiu de casa ansiosa, contando as horas, os minutos, por causa de tão pouco, por causa assim, de nada, tirar uma vida a troco de nada. Olha, gente, em relação ao caso da dona de casa, Júnia Damasceno, a Polícia Civil informou que está sendo investigado na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas. Somente após exames no corpo será possível descobrir a causa da morte e fazer a identificação da vítima. Quem passou pela BR-101 ontem em Guarapari se deparou com uma cena inusitada. Tinha um homem completamente nu na rodovia. O peladão da BR foi visto nas proximidades da localidade de Cachoeira. Ele atravessou a pista e depois seguiu pelo acostamento da rodovia. Motoristas que passavam pelo local acionaram a Eco 101, que administra a rodovia, mas o homem não foi encontrado. Terça-feira, 25 de maio. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Governo quer prorrogar auxílio até novembro para 900 mil no estado. Na foto principal, quadrilha invade pátio do Detran e rouba 8 motos e caminhonete. Mais de 100 mil estão com carteira de habilitação vencida.
Com promessa de vacinação, famílias capixabas buscam viagem aos Estados Unidos. Vacina para motoristas e cobradores amanhã. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, o surgimento de uma grande vilã. Servidores de Cariacica vão ter feriadão. E em esportes, Flamengo dá ok para a saída de Gerson. Bom, vamos para mais uma rodada para saber como é que fica a vacinação, se tem vagas. Olha só, moradores de Cariacica. Cariacica vai abrir amanhã, dia 26, 7.000 vagas para a vacina da AstraZeneca, tá bom? Para agendamento, olha só, das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC com 35 anos ou mais. Pacientes renais crônicos, pacientes com fibrose cística, pessoas com obesidade IMC maior que 40 e pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais, além de gestantes e puérperas. O site para vacina em Cariacica é esse que está aí na sua tela, vacina.cariacica.es.gov.br. Vila Velha, a gente está recebendo muitas mensagens de pessoas de Vila Velha cobrando uma resposta da Prefeitura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês a nota que chegou da Prefeitura de Vila Velha na íntegra, essa é a resposta, tá? Nesta semana, a Prefeitura de Vila Velha diz que vai dar continuidade nas imunizações. A Secretaria de Saúde de Vila Velha vai estar entrando em contato com as pessoas que moram no município, que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias, atenção, 20 de março e 9 de abril e que não foram contempladas nessas últimas listas que foram divulgadas. Essas pessoas que também enviaram e-mails ou registraram as solicitações pelo 162, que é a ouvidoria da Prefeitura. Então, a Prefeitura disse que até o final dessa semana aí vai estar entrando em contato com essas pessoas que não entraram na lista, ficaram de fora, ficaram para trás. Após vacinar todo esse primeiro grupo com o recebimento de novas doses, a pasta irá disponibilizar uma nova lista, aí sim, com o nome das pessoas que receberam as doses a partir do dia 10 de abril. Ou seja, gente, vai ter que esperar, não tem jeito. A gente demandou também sobre outros agendamentos, né, que não estão relacionados à segunda dose da Coronavac, e a Prefeitura de Vila Velha respondeu somente que os agendamentos abrem na quinta e no sábado. Solução só com a chegada de novas doses, né? Isso aí. Como é que tá em Guarapari, gente? Ó, Guarapari abriu hoje, 11 horas da manhã. Então entra lá no site, é mais um agendamento para a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos acima de 65 anos. Então, Guarapari é guarapari.es.gov.br, o site aí da Prefeitura, ou esse aí que você também está vendo, tá bom? Viana, agendamento de comorbidades foi encerrado, viu? Por enquanto não tem novas vagas aí para agendar em Viana. A orientação para o público-alvo é aguardar o agendamento, que daqui a pouco vai ser divulgado pela Prefeitura. Não precisa ir em nenhuma unidade de saúde. Você vai entrar no site viana.es.gov.br. O pessoal está me cobrando aqui, site de Vila Velha. Não tem novas vagas, mas o pessoal quer saber o site para fazer o agendamento, tá certo? Vila Velha, vacina.vilavelha.es.gov.br. Fique atento aí ao site ao longo dessa semana, quem sabe saem aí novas vagas. E a seguir, homem fica ferido após ser imprensado por ônibus do Transcol. Foi em Cariacica. A gente já volta. Estamos de volta. Um catador de recicláveis ficou ferido após ser imprensado por um ônibus do Transcol em Cariacica. Olha só como é que ficou o carrinho utilizado pela vítima após ser imprensado entre a porta traseira do ônibus e o carro que estava estacionado. A cena foi registrada por pessoas que passavam pela região. O acidente foi na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. O catador foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Vamos saber como é que fica o tempo, né? De ontem para hoje a temperatura caiu pra caramba, né? A gente tem alerta de queda brusca na temperatura e ondas de até 4 metros no litoral capixaba, imagens ao vivo. O dia tá bem cinzento hoje mesmo, viu? Com cara de frio. Esse alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e é válido até a noite de hoje. Na Grande Vitória, céu nublado e sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus, bem amenas, né? No litoral tem alerta da Marinha, tá? Ressaca pode formar ondas de até 4 metros. Atenção, quem está aí no litoral ou que vai, né, para o mar, né? Enfim.
Muita atenção. Ondas, isso aí. Só para a gente encerrar, o pessoal está cobrando agendamento de vacina da gripe. Em Vitória, abriu hoje 400 vagas, vacina da influenza, às 10 horas da manhã. Entra lá no site agendamento.vitoria.es.gov.br para saber se ainda tem alguma vaga do agendamento da vacina da gripe. Na Serra, novos agendamentos para gripe amanhã, tá? Horário e o número de doses vão ser definidos, mas o site é gti.serra.es.gov.br/saúde. Cariacica abre amanhã também, quarta-feira, dia 26, novas vagas para vacinação contra a influenza. O agendamento é feito exclusivamente no site vacina.cariacica.es.gov.br. Vigia, porque amanhã vai abrir em Cariacica também. E como é a vacinação da gripe em Viana? Olha, para se vacinar em Viana, os interessados devem agendar horário em um dos 4 polos nas respectivas UBSs dos bairros de residência ou aguardar o agendamento feito pelo agente comunitário de saúde. Combinado, 12h44. Bora almoçar. Obrigada aí pela companhia. Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau.